Olha, obrigada por teres vindo. Estou muito contente por estares aqui. Mas e como é que são as tuas férias agora? O que é que tens planeado para as férias? Obrigado pelo convite, antes de mais. É a segunda vez que estou num podcast teu, É portanto, verdade, és um convidado muito requisitado da minha parte, sou porque um eu acho que tens sempre repetente. coisas Acho que interessantes para dizer. não correu bem a primeira e convidaste-me para vir a segunda vez. Não, correu muito bem, podemos aprimorar e melhorar, mas não correu bem do ponto de vista de Não estava a lembrar disso, estava a dizer, não correu bem as minhas respostas. Ora, férias, estamos em pleno agosto, vou ter umas férias muito atípicas este ano. Normalmente no mês de agosto tento fazer uns dias mais descansados, mas este ano, fruto de trabalho, de coisas a acontecerem, há uma data importante, 12 de outubro, uma eleição autárquica, e estou com algumas dezenas de campanhas e de candidatos e, portanto, tenho que acompanhar um trabalho do grupo, da empresa, mas estou muito presente, nomeadamente nas áreas políticas. E, portanto, agosto não vai ser favorável por isso. E depois há outra 25 de outubro para o Benfica, da qual também estou a participar, ou vou participar, e, portanto, agosto não vai ser um mês de Não é muitas férias relaxante, este ano. não é muito nada, relaxante. nada. Olha, Bruno, no lugar de ser eu a apresentar, tenho um desafio. Apresenta-te. Quem é que és? De onde vais? Quem és? O que fazes? E depois vamos por aí. Falar de nós é sempre muito difícil, não é? Eu acho que continua a ser o Bruno, miúdo alentejano, que nasceu no coração do interior do Alentejo, que sonhava conhecer o mundo, e acho que isso é um sonho bonito que toda a gente deve ter. Acho que só temos um planeta e que tem tantas coisas de diferente que era muito interessante conseguir conhecer, pelo menos aquelas sítios que tens de fazer cheque. Só que por isso é preciso trabalhar, não é? Para conseguires viajar tens que trabalhar. Então eu cedo percebi que as viagens eram caras e que era uma coisa que me dava imenso gozo fazer, e portanto era preciso trabalhar para as pagar. E pronto, depois comecei a trabalhar, comecei a fazer rádio muito cedo, com miúdo, com Mas uma já com brincadeira. paixão ou justamente para trabalhar, cujo objetivo era viajar, conhecer o mundo? Vou dizer uma coisa muito pouco romântica, mas eu só trabalho com o objetivo de conseguir fazer coisas que gosto, em primeiro lugar, apesar disto ser um clichê do faz o que gostas e nunca te vai custar levantar. Claro que custa. Custa-me levantar Custa muitas muito. vezes, apesar de tentar fazer o que gosto, mas muitas vezes ter que fazer aquilo que não gosto. Portanto, isso faz parte do processo. Mas trabalho com o objetivo de conseguir alcançar algumas coisas e com ambição. Acho que a ambição é uma coisa muito positiva na vida. A ganância destrói, a ambição alimenta-te, e portanto estão nos antípodas daquilo que deves ser. Acho que deves ser ambicioso, não deves ser ganancioso, até porque a ganância a curto prazo vai-te mostrar que não é um caminho, ou vai-te deixar sozinho, porque não vais conseguir construir uma equipa. É um caminho mais solitário. Solitário e para mim tóxico, porque sozinho não vais conseguir construir nada, não vais conseguir crescer, não te vais conseguir alavancar. Eu só consigo hoje ter um grupo empresarial que funciona, portanto pessoas muito boas, e portanto pessoas que, para eu estar aqui, a máquina está a funcionar porque essas pessoas são válidas e têm independência e têm autonomia e sabem trabalhar melhor do que eu, fazem de certeza melhor do que eu, mas em determinada altura tens que aprender. Isto para quem funda uma empresa e para quem começa. Vamos aí, qual é o grupo empresarial? Não, o grupo hoje chama-se GCI Media Group, engloba várias empresas, todas na área da comunicação, do marketing, dos eventos, da produção televisiva também, ou da produção de conteúdos, mas o nosso core é acima de tudo a comunicação, a estratégia de comunicação, o lobby, uma coisa que já estamos creditados no Parlamento Europeu para o fazer, apesar de em Portugal agora vamos ter pela primeira vez uma lei do lobby, que já foi aprovada no Parlamento e que vai descer à especialidade assim que a Assembleia da República reabrir em setembro, mas nós já o fazemos creditados na União Europeia há muito tempo, no Parlamento Europeu. Fazemos a estratégia de comunicação, relações públicas, public affairs, portanto todas essas áreas são o nosso core. Depois, como complemento, temos a produção de conteúdos, temos os eventos, temos a área digital, mas o que eu dizia é que em determinado momento, para quem começa uma empresa, tens que aprender a delegar. E delegar é realmente deixar o outro fazer e conseguires fazer um exercício de que ele não vai executar as coisas nem melhor nem pior do que tu. Vai só fazer diferente. E esse distanciamento, quando crias uma empresa, de tu conseguires deixar a autonomia das pessoas fazerem, das pessoas errarem para poderem evoluir, é aquilo que te faz, depois a médio prazo, conseguir efetivamente crescer. Porque enquanto tu estiveres a decidir pelas pessoas, delegar não é, vai fazer o orçamento comigo. Eu lembro-me que pouco tempo depois de ter um CEO na minha empresa, ele veio ter comigo para fazer um orçamento de uma coisa importante.
Eu respondi-lhe que não era eu que iria fazer o orçamento, quer dizer, era a decisão dele, o preço que ia praticar, o que é que iria apresentar. E ele disse-me 2 vezes, mas isto é importante. Eu, por ser importante, tens que ser tu a decidir. Porque o dia que eu decidir orçamentos, ou que eu decidir a estratégia que tu deves implementar para ganhar esse cliente, estou-te a tirar a responsabilidade. Se tu ganhares ou se tu o perderes, se o ganhares não vais sentir o sabor da conquista porque fui eu que te dei a estratégia ou que te disse o preço. E se o perderes, não te vais responsabilizar porque foi ele que me deu o preço, não é? Portanto, a responsabilidade não é tua. Tu só vais conseguir evoluir na tua carreira como CEO e evoluir é, acima de tudo, confiares em ti quando tomares todas as decisões. Enquanto eu estiver cá, eu tenho que saber a estratégia que quer empresarial para o grupo, os objetivos que queremos cumprir, se fazemos aquisições, se crescemos organicamente, quais são as áreas onde nos devemos especializar, isso podemos discutir. Não só com o CEO, como o board que tenho neste momento, que são 3 pessoas, o CFO, o diretor de operações e o CEO, discutimos estratégia, discutimos setores onde devemos, áreas onde devemos apostar, setores para onde podemos crescer ou decrescer. As empresas às vezes também têm que perceber que há áreas que não estão a correr bem ou que deixaram de ser negócios ou estratégicas e devemos abandonar. Agora, na operação não tenho rigorosamente nada a ver com ela, porque desse modo eu não permitiria crescer uma equipa na qual confiava. Portanto, diz uma coisa, então, atualmente o teu papel é quase do ponto de vista macro na empresa, tens uma visão estratégica. Neste momento tem de ser acionista apenas. Ok. E como é que se chega a essa fase de delegar a tua empresa a outras pessoas, confiar e pensar, ok, tens carta branca para o bom e para o mal, tiveste que errar muitas vezes, tiveste que fazer muitos testes, como é que isso acontece? Isso só acontece quando tu próprio tens uma estratégia para ti. E este é um problema. A semana passada lia um artigo, uma entrevista a um escritor que eu acho delicioso, chamado Tiago Paixão, português, que escreve com uma leveza e com uma visão da sociedade que eu adorava ter, e ele escrevia sobre a falta de tempo, a falta de vida que as pessoas têm para pensar nas coisas. A maioria das pessoas, infelizmente, vive preocupado com chegar ao fim do mês. Portanto, não consegue ter espaço no seu pensamento para ter uma estratégia para a sua vida, e se não tem uma estratégia para a sua vida, muito menos vai ter uma estratégia para o país, para o mundo, não consegue pensar na humanidade. E é da estratégia que vem a evolução. Sempre. Tu tens que ter uma estratégia, tens que ter um caminho. A estratégia é uma coisa macro, a tática é depois o que te vai levar às ações para concretizar essa estratégia. Para te dizer que a única forma de tu conseguires delegar, afastar-te daquilo que tu criaste, é efetivamente tendo uma estratégia para ti. Eu nunca tive a certeza do que é que queria fazer na vida. Nunca tive a certeza, nem hoje tenho a certeza do que é que vou fazer daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Isso é uma longitude que eu não consigo alcançar em pensamento. Mas eu tenho a certeza do que é que não quero fazer. E então, na altura, percebi que não queria estar a tempo inteiro na minha empresa. Não queria ser responsável por todas aquelas coisas todos os dias. Não a queria deixar, não a queria abandonar. Havia determinados projetos, nomeadamente a assessoria política, a estratégia política, que eu gostava de estar ligado, mas isso é 15% ou 20% do nosso trabalho. Então, talvez 15 em ano de eleições, 20, e depois é muito menos do que isso nos anos em que não há eleições. Apesar de, infelizmente, neste país estar a tornar uma moda ir a eleições. É mais frequente, deram-te mais trabalho. Dá muito jeito em faturação, mas não me deixa feliz como cidadão. Portanto, e na altura em que eu percebi que queria fazer mais coisas, por uma questão de felicidade pessoal, por uma questão de realização, no fundo é para um miúdo que vinha de Elvas, de uma família que nunca me faltou nada, mas também não sobrava, portanto uma família humilde, de classe média, normalíssima em Portugal. Portanto, fazer o cheque de que já construí aquilo, já consegui chegar ali, já consegui, a primeira vez que conquistei um cliente multinacional, foi uma coisa que, imagina, foram um dos meus primeiros clientes na agência, foi a Pepsi Company. Fica um bocadinho assim, como é que a Pepsi de repente está a confiar uma estratégia e é que era bom digital? Sentirmos também esse claro que é receio, bom. mas também esse orgulho. São os teus KPIs, tens que ir atingindo, não é? Exatamente, E é a concretização. É bom que tenhas, não te podes deixar deslumbrar, e essa é uma fase em que às vezes passas de um certo deslumbramento pela conquista. Eu sempre me achei uma grande fraude e continuo-me a achar uma grande fraude. E acho que isso me traz uma realidade muito boa, que é achar sempre que um dia o cliente vai dar por isso que as minhas ideias não são tão boas. Um dia alguém vai perceber que eu não digo assim coisas tão certas quanto eu acho. E esse exercício... fraude, achas-te ajuda a evoluir porque queres fazer sempre mais, chegar a mais mercados? Acho que é fundamental para me obrigar a não me acomodar e a não me achar nunca o número 1 da minha rua, porque isso é o
princípio do fim. O dia que tu achas que és o maior e que és o melhor, não olhas para a concorrência, não percebes que há alguém de uma geração, eu já começo a ter gente 2 gerações mais abaixo que é muito mais talentoso do que tu, portanto, e o dia que tu te deslumbras com essas coisas é o princípio do fim. Então eu fiz sempre o exercício de não quero ser uma fraude, não quero ser apanhado como uma fraude que sou. Então isso obriga-me a estar sempre, a ter que ler, a ter que estar atual, a ter uma coisa que eu sempre disse, eu já não digo sempre nem nunca, é uma expressão que eu tento evitar, mas dizia com frequência que não me via a dar aulas, que é uma coisa que eu não tinha paciência para dar aulas, tenho muito pouca paciência para repetir ideias, para ter que dizer 3 vezes a mesma coisa a alguém. E há 1 ano e meio ou 2 aceitei dar aulas e foi um exercício que ainda dou agora, quando consigo tempo, mas ainda continuo a dar algumas aulas na Universidade Europeia, e isso foi um exercício de humildade muito grande, que é perceberes que aquelas pessoas, ainda por cima eram pós-graduações, tinha alunos cirurgiões com 50 anos que vieram tirar um curso de marketing ou de comunicação ou de estratégia porque achavam que era importante na sua profissão, que é operar pessoas, daquilo que eu mais respeito são quem trabalha em medicina, porque é uma coisa que eu seria incapaz de fazer, tocar num desconhecido e muito mais desventrar um desconhecido. Não é? E que a vida dele depende de ti, não é? E que isso, não quero pensar isso. Portanto, respeito muito quem tem essa profissão. E vir tirar um curso de relações públicas ou de comunicação ou de estratégia mostra uma densidade de pensamento que eu não consigo ter. Que é uma flexibilidade de ideias, de encaixes. E de querer aprender coisas diferentes. Portanto, admiro bastante isso. Mas isso deu-me a mim uma humildade de ter que perceber aquelas pessoas que estão ali a pagar por esta pós-graduação têm que sentir o delivery, têm que sentir que eu lhes entrego alguma coisa. Que não és uma fraude. Que não sou uma fraude. E então isso obrigou-me a fazer um exercício de ter que andar 3 ou 4 degraus mais abaixo, não em conhecimento, porque estava a falar para pessoas que conhecem tanto como eu, apenas de outras áreas, mas ter que voltar uns degraus atrás para lhe explicar coisas que eu se calhar não explicava há uma data de anos na minha área, que para nós, e tu sei que também és desta área, portanto, para nós é normal falar num layout, falar num brainstorming, falar em coisas assim, e tu teres que... E já estou a ir para os termos, só para os termos mais básicos, não estou a ir para a ciência por detrás da comunicação, do marketing, dos P's, da distribuição. Portanto, ter que andar estes degraus mais abaixo para conseguir explicar a alguém que é cirurgião e que tem 50 anos, portanto não é alguém que está... É pouco capacitado. Nem sequer vou dizer isso porque tenho uma visão em que qualquer cirurgião acabado de tirar o curso já tão capacitado como outro mais velho em qualquer profissão, se calhar até mais ainda ou com outras técnicas, mas o que eu quero dizer é que alguém de 20 e poucos anos, tenha ele a profissão que tiver, ainda pode estar numa fase de que quer experimentar conhecimento para encontrar o seu caminho. Alguém que tem 50 anos e é cirurgião, portanto, faz aquilo e bem há imensos anos, tem certeza do que é que quer, não vai mudar de profissão aos 50 anos, tem uma vontade de ganhar conhecimento noutras áreas, uma vontade que é pessoal, que é interior, e isso faz-te ter que respeitar muito o dinheiro daquelas pessoas que pagam para aquele curso e teres que ser humilde, porque tu ali és o professor, portanto tens que lhe dar uma entrega e tens que garantir uma expectativa que ele tem que vai sair dali com conhecimento. Não é a mesma coisa do que na tua empresa teres alguém que tu contrataste formado em determinada área e com quem tu tens uma conversa muito mais avançada sobre um tema. Portanto, aquilo foi um exercício muito bom que fiz há 1 ano e meio ou 2 que dou aulas e que gosto porque é sentires que para já não são teus clientes, não são teus colaboradores, são teus alunos. Portanto, tu tens o dever de lhe acrescentar alguma coisa no fim de cada aula. Eles estão à espera de uma entrega superior que tu tens que manter. Que tu tens que dar. Portanto, isso tu não estás ao serviço daquelas pessoas e tens que garantir que cumpres. E garantir que elas, no final da aula, aprenderam alguma coisa e saem dali mais ricas com áreas que tu tens que lhe acrescentar. Mas também não é só tempo, nesse caso. Não é só dinheiro, também é o tempo. São pessoas que têm uma vida muito corrida e estão a fazer um enorme sacrifício. Exatamente. Tinha muitas pessoas com filhos, casadas, estão a tirar tempo ao seu lazer com as esposas e com os maridos, aos seus filhos. Portanto, para estarem ali 4 horas, as aulas eram das 7 à meia-noite, portanto, estarem ali das 7 às 11, 4 horas, outras vezes das 8 à meia-noite, estarem ali no fim de um dia de trabalho, 4 horas a ouvirem-te, não é Isso fácil. era uma coisa que tu dizias que não querias, ou quase ou nunca, e desta volta e agora está a ser um desafio para ti. Bruno, nós conhecemos da área, trabalhamos na mesma área, e a verdade é que o teu caráter, a tua forma de ser e estar parece exatamente da pessoa que saiu de Elvas a querer conquistar o mundo. Portanto, tu não vieste para cá nem com cunhas, nem com amigos, nem com favores, tu construíste tudo aquilo que tens de raiz
dizes sempre que é tudo muito leve e se vai fazendo e É tudo muito efêmero. é isso. Não se é nada, está-se nos cargos, não é? Não se porque mesmo, sim, a empresa foi fundada por mim e sou o único acionista, mas tudo isso também pode ser passageiro, É uma questão de números, uma questão de negócio, uma questão de não, oportunidades ou de também. necessidade, se não sabes quando é que precisas, quando é que um ano corre mal, precisas de capital e tens que encontrar alguém que acredite no teu projeto e invista no teu projeto. Portanto, é preciso pôr uma efemeridade nas coisas realista de que, mais uma vez, não se é o maior de nada, não se é o número um em nada, está-se em determinado momento, pode ser a agência, que não é o caso da minha, mas pode ser a maior agência em faturação, mas é tudo muito efêmero. Estás naquele ano lá, não sabes como é que acontece o ano E seguinte. tu conquistaste esse não te agarrares às coisas e viveres daquele momento com foco sempre de que estás a dar o teu melhor, ou houve alguma situação que te deixou sem chão e tiveste que te renascer? Não, Com certeza que há muitas a maior de situações todas a destas, não é? pandemia, não é? A maior de todas na pandemia. E pode ser um case study, é o meu, não sei se tem assim tanto interesse, mas é aquilo que aconteceu com o meu grupo. Antes da pandemia, nós vivíamos 80% da nossa faturação vinha de eventos. A pandemia começou em março e nós tínhamos, em abril, talvez o que seria o maior evento para uma multinacional automóvel, o maior evento contratado já para acontecer em Portugal e o maior que nós teríamos feito alguma vez. Curiosamente, depois disso fizemos um maior ainda para uma tabaqueira, mas nessa altura era o maior que nós tínhamos para fazer. E vamos todos para casa, todos achávamos que eram 2 semanas, ok, isto vai passar. Até fomos leves e vai ficar Foi tudo giro, bem, o vinho arco-íris. e o pão. À meia-noite as panelas, toda a aos gente dedos, se nem entretia a sei. fazer pão e a beber vinho, éramos todos enólogos e tudo mais. Eu tinha vindo da Ásia um mês antes, ou uma coisa assim. E na Ásia a coisa já tinha alguma dimensão. E eu, com aquela prepotência toda de um europeu caucasiano que vive em Portugal, num país de primeiro mundo. Já sempre não nos chegava. Não, aquilo é aquela Ora Deus, Ásia. é uma Então, gripinha. já viste a questão da higiene lá? Isto Não nunca se chega exagerados. aqui. Não, e não tem a higiene, não tem a ASAI, que a ASAI se entrasse lá fechava a Ásia, não é? Portanto, não, isto nunca vai chegar aqui. Portanto, fui desses prepotentes. E umas semanas depois estávamos em casa. Fomos todos, Bruno. A achar que aquilo ia durar 2 semanas e ficámos uns meses em casa. E nessas 2 semanas, que foram possivelmente, as 2 primeiras não, mas as seguintes foram as piores a nível empresarial da minha vida. Porque os clientes congelaram FIIs ou cancelaram FIIs, os eventos ficaram todos cancelados e atenção que 80% da nossa faturação vinham dos eventos. Eu tive que ter uma chamada numa sexta-feira, que não vou esquecer tão depressa durante a minha vida. Numa sexta-feira tive que ligar para 2 pessoas, tive que fazer contas a quanto dinheiro é que tinha e quanto tempo é que conseguia aguentar os salários da empresa. E foi muito antes de começarem os layoffs, ou já tinham começado, mas o panorama, para mim o panorama em termos de eventos era zero, não há eventos. E os clientes de fim mensal todos a reduzir, porque as vendas estavam paradas na maioria dos setores. Houve setores que não venderam nada, não se vendeu um automóvel, não se vendeu uma casa, portanto ficou completamente paralisado. E eu tive que ter uma conversa com 2 pessoas, uma delas ainda trabalha hoje no grupo, mas tive que lhes ligar a dizer que ia ter que as despedir, portanto que tinha que fazer cortes, tinha que as despedir. Eu nunca tinha despedido ninguém por questões financeiras. Obviamente houve pessoas que saíram da empresa, mas ou que tinham uma oferta ou que não corresponderam à expectativa. Agora, despedir alguém por uma questão unicamente financeira nunca me tinha acontecido. E não me aconteceu até hoje, em quase 20 anos. Então tive que ligar e explicar-lhes que, olha, não vai dar, eu sei que é uma altura muito má, mas vou ter que despedir, mas tens direito a desemprego, cumprimos com tudo, pagamos tudo, mas tens que sair. E essa noite não dormi nada, passei a noite de sexta para sábado sem dormir e como é que foi a reação do outro lado, as pessoas quando ouviram essa informação? Ficaram obviamente tristes, mas compreenderam, quer dizer, então se não há eventos, os clientes desapareceram, quer dizer, como é que nas empresas o dinheiro não cai das árvores, não é? Portanto, tem que haver um income de dinheiro vindo dos clientes que suporta as despesas dos fornecedores. Não dormi nada nesse sábado, esse fim de semana, passei o fim de semana todo muito incomodado e na segunda-feira de manhã mando mensagem para 2 ou 3 pessoas da equipa a dizer, tive uma ideia, para os eventos digitais não estão a ser bem feitos, vamos criar uma coisa em 3D, um pavilhão, imagine um pavilhão atlântico em 3D, desenhamos os palcos em 3D exatamente igual como fazíamos para os eventos, vamos lhe chamar Virtual Arena e vamos convencer os clientes a que estava tudo a fazer webinars, todos éramos convidados para webinars, que era basicamente uma webcam, o ecrã dividido em 3 e estava tudo ali. A minha equipa disse, está bem, toda sem grande entusiasmo. Não, sério, nós vamos fazer isto e vamos convencer os clientes. Sem grande entusiasmo, também não havia quase referências da tua ideia, não é? Foi uma noite de insónios, tiraste essa ideia. Vamos criar uma arena 3D, para o André, que ainda hoje é o nosso designer 3D. André, desenha isso como fazes para os eventos,
porque normalmente nós para os eventos já fazíamos as arenas, os pavilhões em 3D para pôr lá a decoração e para mostrar ao cliente como é que o palco ia ficar, como é que tudo ia ficar, e fazes tudo igual, fazes o palco, fazes as pessoas sentadas, fazes tudo, que nós vamos com croma, vamos para um estúdio, eu não tinha produtora na altura, vamos para um estúdio, filmamos a apresentadora em croma, pomos em cima do palco, pomos as pessoas a entrar no arena e vão enchendo sítiozinhos que, à medida que entram 50 pessoas, estão mais 50 cadeiras preenchidas até ter o evento cheio para começar o evento e não sei o quê. As pessoas entravam em real time nesses eventos. Não era bem em real time, vamos dizer a verdade. As pessoas entravam e eu, imagina, a proporção de 50 de cada vez começava, as pessoas entravam em real time e viam tudo em direto. Exatamente. Mas eu enchia os lugares, não era cada vez que entrava uma pessoa preenchia um lugar, era ali assim, sim. às faixas de 50, para estarmos a atualizar aquilo de 50 a 50. Criámos aquilo, lançámos, grande impacto logo nas revistas todas, nas revistas do setor. Lembro-me de dar entrevistas para o Alvin, entrar dentro do Virtual Arena, explicar aquilo e não sei o quê, mas clientes zero, não conseguia convencer ninguém a comprar aquilo. Tenho um cliente que ainda hoje trabalha connosco, de uma marca de lentes oftalmológicas, em que queria muito fazer o evento, mas estava ali com umas dúvidas por causa do preço. Eu disse, faço isto por metade do preço. Eu precisava de fazer o primeiro para mostrar. Apresentado pela Catarina Furtado. Fazemos aquilo e foi um sucesso. A partir do momento que fiz o primeiro, comecei a mostrar aos outros clientes todos que, olha, isto está para fazer assim. Então ganhei clientes como a McDonald's, a Volvo já era nossa cliente, mas fez. A Decathlon, que não era nossa cliente e passou a ser. Uma série de clientes que entraram na agência por causa daquele produto e, na verdade, foi o meu melhor ano de sempre em faturação. E na segunda-feira, no dia que criei isto, liguei às 2 pessoas que tinham ligado na sexta a despedir, a dizer, olha, esqueçam a conversa de sexta-feira, tive esta ideia, essas pessoas eram assessores de imprensa, eu vou preparando e o comunicado para lançarmos isto assim que eu com as outras equipas tiver esta ideia pronta e vamos pôr isto em todo lado, na imprensa toda vamos falar disto, e uma delas ainda hoje está na agência, outra acabou por sair depois mais tarde por outros motivos, mas uma ainda está hoje na agência e tudo transformou-se o melhor ano de sempre em rentabilidade da empresa com o Virtual Arena. Lembro perfeitamente, faturámos só com esse produto 1 milhão de euros nesse ano, com uma rentabilidade muito maior do que os outros eventos físicos que fazíamos, que era uma curiosidade, porque enquanto nos outros eventos nós temos o combustível, agora é mais uma luz que faz falta, é mais uma carpete que não estava prevista, e ao cliente nós fizemos um preço e portanto agora isto tem que correr bem. No digital era, quanto é que custa alugar o estúdio? Custa X, vendo ao cliente não havia extras, porque os extras eram feitos em 3D, que era um custo fixo para nós, porque tínhamos os designers 3D, claro. Portanto, depois disso, comprei uma produtora, comprei o Media Consulting, que hoje faz parte do grupo, comprei uma produtora de televisão, porque depois comecei a perceber que o negócio dos conteúdos tinha crescido muito depois da pandemia, o negócio todo de produção de conteúdos, porque o digital rebentou nessa altura, as vendas, e foi o nosso melhor ano de sempre a rentabilidade. Estou-te a ouvir e tu és obviamente um fazedor, tu não tens medo de errar, tens medo de eventualmente deixar algumas ideias. De errar tens sempre medo, de errar tens sempre que tomas uma decisão tens medo que ela seja errada. Não podes ficar refém desse medo. Tens que fazer, nunca podes estar à espera da melhor ideia, porque a melhor ideia não existe, portanto tens uma ideia, faz, e depois vai corrigindo, se aquilo não for para a direita é para a esquerda, vai mudando a estratégia de modo a que funcionar, e se não funcionar não podes ter medo de matar uma ideia. E tens que estancar. Rápido a matar ideias. Depois de terminada a análise. Quando percebes que não tem rentabilidade nenhuma, que não vai funcionar, tens que matar, não vale a pena insistir numa coisa que não funciona. Mas quando fazes bem, nomeadamente, por exemplo, aqui, tiveste um cliente, 50%, tudo bem, ou seja, ele se calhar estava ali a bater nos custos, mas quem é que foste buscar? Não foi para ganhar dinheiro. Não, isso tinha a ver com o desenho do evento para o cliente. O cliente já tinha a Catarina Furtado, que era a imagem da empresa, agora eu vi a oportunidade de fazer um evento deste apresentado para a Catarina Furtado, não queres ganhar dinheiro agora, prefere o portfólio para mostrar aos outros clientes que isto funciona. Era essa a minha ideia, na medida em que tu, vamos fazer isto, tenho o cliente, tenho um budget alocado, quem é que vou buscar? Uma Catarina Furtado que é vai-me dar credibilidade, vai mostrar que isto corre bem, vai correr bem de certeza apresentado por ela, que sabe fazer televisão, claro. Exatamente. E diz-me uma coisa, como é que tu consegues gerir tantas áreas da tua vida? Ou seja, claro que na GCI já tens uma posição que queres ter, portanto é quase supervisionar tenho uma equipa muito boa, felizmente. E é isso, como é que chegaste a essa equipa? Mais uma vez, quero saber como é que se chega a essa equipa num mercado que é curto. As pessoas são o melhor e o pior de cada empresa. E o mais difícil é sempre escolher pessoas, ter pessoas e encontrar pessoas boas. Na verdade, tive sempre alguma sorte, porque tive sempre equipas muito boas. No meio há pessoas que falham, há pessoas que não se adaptam, não sequer vou dizer que há pessoas que não prestam, vou dizer que há pessoas que não tinham o perfil para a posição que eu precisava, mas na verdade
O Gerson é incrível, é a melhor pessoa com quem trabalhei ao longo da minha vida, é o CEO, mas tenho o Pedro Costa, tenho o João Sousa, tenho a Vera, podia-te dizer aqui inúmeros nomes de pessoas, e estou-te a falar das chefias porque são aquelas com que eu lido mais, mas mesmo nos accounts temos pessoas muito boas, mesmo na produção de conteúdos, no digital. O José, que está agora no Porto, que esteve connosco imensos anos, decidiu vir para o Porto, continua então a trabalhar do Porto, e que é incrível. Portanto, não sei qual é o segredo, porque eu não sei outro que não seja trabalhar com as pessoas. As entrevistas não te mostram nada, o currículo das pessoas não te mostra nada, é preciso trabalhares com elas, perceber se elas se adaptam à tua filosofia, e eu sempre preferi melhores pessoas do que técnicos. O que é que eu quero dizer com isto? O feeling que tens com alguém, a impressão de que esta pessoa é boa pessoa. Se ela for boa pessoa, mesmo que tecnicamente não seja o melhor para aquela função, ela vai te entregar mais, ela vai se esforçar, ela vai aprender, porque o seres o melhor técnico de alguma coisa vale muito pouco, porque amanhã surge uma tecnologia nova e aquilo tudo que tu sabias sobre alguma coisa foi ao ar. Portanto, tu tens é que ser um profissional que queres ser bom profissional, e tens que ser boa pessoa. Portanto, eu acho que não é possível ser bom profissional sendo má pessoa. Um ótimo dentista que depois seja um pulha na sua vida não vai correr bem. Portanto, em algum momento a coisa não casa e vai ser descoberta a fraude. Exato. Se calhar aí é que está a fraude. Portanto, acho que acima de tudo tens de rodear de boas pessoas, porque só essas é que não há dinheiro que pague a um sábado ou a um domingo tu teres um problema qualquer com um cliente e teres uma equipa que te dá resposta, que vai para o escritório se for preciso, que pega numa câmara e vai filmar se for preciso, e que tem a disponibilidade de entrega quase como se fosse deles também. Pronto, e depois tens é que tentar compensar as pessoas, tens é que tentar retribuir o justo e teres uma carreira que haja progressão, e tens que implementar tudo isto. Possivelmente não o faço tão bem quanto queria, mas... De forma é que é esse retorno monetário, evidentemente que é... Primeiro é monetário, portanto o dinheiro faz falta a toda a gente, e tenho um princípio muito economista, muito capitalista da sociedade, se quiserem, mas o dinheiro tem que pagar essa tua disponibilidade, tem que te motivar, tem que tudo. Depois, a entrega, portanto as horas, a disponibilidade das pessoas. Nosso grupo não controlamos entradas nem saídas, nem ao mínimo há uma entrega que a pessoa tem que fazer. Temos um sistema de 2 dias de teletrabalho por semana, que vai sendo gerindo no bom senso, que podem ser 3 se a pessoa precisar, o que for, mas eu acho que acima de tudo é o bom senso de fazer esse equilíbrio entre o que a pessoa precisa e o que a empresa também precisa. E se os dois forem responsáveis, a relação vai correr bem. Tanto a empresa vai te retribuir quando tu precisas, como eles vão entregar à empresa no dia que faz falta, mesmo que esteja... Aconteceu exatamente ontem, um colaborador que estava de férias, um cliente do Porto que tinha que cá vir, e o colaborador, sem o pedir, eu não sabia que ele ia estar na reunião, interrompeu as férias para vir aqui reunir com o cliente ontem. Portanto, eu não lhe pedi nada, eu não lhe pedi nada, jamais obrigaria alguém a fazer isso, até porque havia outras pessoas para fazer o projeto, mas era uma coisa que ele queria estar presente, e ele interrompeu as férias. Obviamente não estava no Havaí, não é? Estava aqui em Portugal, mas interrompeu as férias para vir aqui passar o dia inteiro com o cliente. Não há dinheiro que pague isto, não há dinheiro, não pode ser dinheiro, tem que ser a pessoa querer participar, querer estar e sentir-se bem no sítio onde trabalha. Não vou dizer que somos perfeitos, estaremos muito longe disso, vou dizer que procuramos a todas as horas retificar o que nós estamos a fazer bem dentro do grupo. Com certeza que enquanto grupo não são perfeitos, aliás, se as pessoas gostarem dessa ideia de perfeição, não há evolução, mas vocês têm os mesmos clientes há muitos anos, e isso também é um bom portfólio, também é um bom cartão de visita, isso porque na ótica de cliente eu acho que os clientes estão sempre à procura de um oásis, e os oásis não existem. Bom, mas a expectativa é sempre superior. Nesta área é muito difícil manter clientes muitos anos. Estamos a falar de uma área que é sedenta por inovação, que quer surfar a onda da última agência, da última tecnologia, de quem está na moda. Eu tenho muita dificuldade em falar disso, porque é o meu maior medo cada fim de ano. Porque sim, temos clientes, alguns há mais de uma década. Temos clientes fidelizados, e não são 2 ou 3. Podem ser 10 clientes que trabalham connosco há mais de 10 anos. E se for para mais de 5 anos, serão umas dezenas. Portanto, o que me deixa muito preocupado sempre, porque acho sempre que é este ano que alguns vão sair. É este ano. Agora que vão descobrir. E se tens um ano que há 3 ou 4 que vão embora, faz-te muita diferença em faturação. Claro. Até porque alguns destes estão connosco há muitos anos, são clientes bastante bons. É difícil, é muito difícil. Eu acho que grande parte disto é o segredo das pessoas. É ter as mesmas... Nós também temos colaboradores há muitos anos. A média de anos dos colaboradores que temos pode estar acima de 10 ou 12. Há muita gente com mais de 10 anos na empresa. Há pessoas com mais de 20. Eu tenho até colaboradores mais antigos do que a minha existência na empresa, porque eu comprei algumas, e tenho colaboradores que estão há mais de 30 anos na empresa. Isso também faz uma casa. E isso é parte do segredo destas relações, que temos uma marca que é curioso,
até temos mais do que uma, mas temos uma marca onde as pessoas do marketing já todas rodaram e a agência é a mesma. O que quer dizer que já não há ninguém naquele departamento da altura em que eles começaram a trabalhar connosco. Nós somos o arquivo e o know-how do crescimento daquela empresa e da vida daquela empresa. Porque nós é que continuamos aqui, estão connosco há uns 12 anos, nós continuamos aqui e já não está ninguém naquele departamento de quando começaram a trabalhar connosco. E às vezes tem piada que nos ligam e dizem, olha, vocês lembram-se disto? Lembramos e temos aqui. Exato, Lembramos e está aqui a campanha. Porque eles já rodaram bastante, fruto da evolução das carreiras das pessoas, é o que é. Mas isso é uma grande preocupação. Olha, e estás nesses projetos, tens a tua empresa, tens toda essa visão, entretanto, estás muito ligado ao desporto, nomeadamente ao Benfica, que é uma paixão tua feroz, e depois ainda consegues ter tempo para a vida pessoal aqui e ali. Como é que se agiliza essa vida? É ver que fazes tudo com paixão, é teres, lá está, o foco financeiro, que também é o que já tem um determinado estilo de vida, quer mantê-lo. Como é que tu te organizas e qual é a tua força? Eu acho que conseguimos sempre tempo para tudo o que queremos. Eu acho que hoje em dia, então, os telemóveis, os iPads, o computador, o conseguir estar em qualquer lado com acesso a tudo, permite que não estejas... Pronto, agora às vezes estás de férias e estás a agarrar o telefone, não é? Se calhar não é às vezes. Muitas vezes. Lembro-me que fui de lua de mel e que passei muitas tardes com o Santorini à minha frente e eu agarrado em Teams, porque estávamos precisamente com esse que foi o maior evento, foi um único evento de 1 milhão de euros num dia. Portanto, quando o cliente paga por um evento de 1 milhão de euros, um evento de um dia, tu tens uma responsabilidade muito grande. E eu tinha casado nesse ano, já estava marcado, bem ou mal, ia de lua de mel, disse que tinha 12 dias para ir de lua de mel e naqueles 12 dias ia ter que fazer algumas coisas. E essa foi uma delas, lembro-me de ter passado muitas tardes em reuniões de Teams, porque tínhamos esse evento que aconteceu para aí uma semana depois de eu voltar. E, portanto, não podes virar as costas a uma responsabilidade de um cliente que te confia. O evento não está em causa o valor. Podia ser um evento de 20 mil euros. Os eventos, que nós ainda vivíamos muitos eventos nessa altura, os eventos só têm um take para correr bem. Só é naquele dia, àquela hora que tem que correr bem. O que quer dizer que para quem está a pagar, sejam 1.000 euros, seja 1 milhão, aquilo é uma coisa muito importante para ele e é o dinheiro dele que está em causa, com os convidados dele, com o guião que ele pensou. E, portanto, tens que cumprir. E o ter que cumprir implica isso. Implica teres que estar muitas vezes... de férias ou em momentos de lazer e que tens que... Haver ali um break das férias. Este domingo de manhã, eram 6h30 da manhã, um cliente que tu até conheces, que estava a ligar que tinha tido um problema nessa noite no seu espaço e que era preciso gestão de crise e pronto, e o domingo de manhã foi a tratar daquilo. Mas isto não é um sacrifício. Isto faz parte do negócio, exato. Faz parte do trabalho, faz parte da tua vida. Se não a queres, escolhe outra. Portanto... Depois o Benfica. O Benfica é a ligação mais irracional da minha vida. Porque eu posso dizer porque é que gosto do Alentejo, posso dizer porque é que gosto de ir de férias para aqui, posso dizer porque é que gosto de comprar o perfume da marca Y, ou o carro X, ou porque é que gosto de alguém, posso dizer porque é que gosto de alguém. Não consigo dizer porque é que sou do Benfica. Sou do Benfica porque o meu pai... um ponto doente. Tu estás no Algarve, és capaz de vir a Lisboa ver o jogo, voltar... Isso muitas vezes. Já fiz muito mais do que Lisboa Algarve para ver o Benfica. Muito mais que Algarve. Já fiz muito mais quilómetros, ou já deixei de fazer muitas coisas. Mas, mais uma vez, voltaria a fazê-las todas porque isso é paixão. O Benfica está na tua agenda. O Benfica está na minha agenda, sim. Isso sempre. Hoje é dia de Benfica. Exato, pronto. Está sempre na agenda e sempre que posso vou ver. Ao estrangeiro não vou tanto quanto gostaria, por vários motivos, também monetários, mas porque muitas vezes a pausa implica horas de viagem difíceis e parar muito tempo aqui com o trabalho, mas já fui muitas vezes ao estrangeiro ver o Benfica, sempre que posso vou ver. Aqui em Portugal, quase todos os jogos. Estás lá. Também, na verdade, ir a Barcelos e voltar, como fiz da última vez que o Benfica lá jogou, chegar a casa às 2 da manhã, não é nenhum sacrifício. Jamais seria algum sacrifício ver o Benfica. Mas é uma paixão. Sou um sócio com voz ativa na gestão do clube, crítico quando tem que ser, e estarei sempre disponível para o Benfica. Este é um ano de eleições, eu já tornei público que vou estar envolvido no ato eleitoral, e a partir daí o Benfica pode ser uma responsabilidade ainda maior se conseguirmos ganhar, mas na verdade estarei sempre disponível para o Benfica. Há cerca de um ano enviei uma visão estratégica para o Rui Costa, em que lhe disse que queria 0 euros e 0 cargos e 0 qualquer coisa. Queria só mostrar o meu amor e a minha preocupação pelo Benfica, e voltarei a fazê-lo, seja quem for o presidente, estarei sempre disponível para o Benfica. Portanto, temos o Benfica, temos a GCI,
E temos a parte pessoal também que funciona muito bem. Achas que as pessoas, o facto de estares rodeado de pessoas que têm o teu mesmo mindset também te ajuda a conseguir dizer, olha, desculpa, eu tenho agora uma reunião e ninguém contestar. Olhem, desculpa, amanhã às 2 da manhã estou a voltar. As pessoas compreenderem e ajudarem também. É importante estarmos rodeados de pessoas que estão na mesma frequência que nós. E sim, que se não te rodeias delas, não é? Tu escolhes os teus amigos, a família não consegues escolher, mas os amigos consegues, e portanto os amigos são a família que tu escolhes. E, portanto, escolhes os amigos, isso não é tema. Com os clientes, ou tenho muita sorte nos clientes, ou criei relações, porque ainda ontem estava, como eu estava a dizer, com um cliente que veio do Porto, para passarmos todo o dia a trabalhar num projeto. Eu tive uma pessoa que veio de férias. E de repente pediram-me da CNN para ir à antena comentar um tema, e eu disse ao cliente, olha, vou ter que sair, mas o que tens que fazer é que, mas hoje de manhã, antes de vir para aqui, estava a comentar com o cliente um brainstorming de uma coisa que resolvemos num bocadinho e que ele ficou muito satisfeito. Eu acho que tem sempre a ver, se tu entregares sempre muito, tens folga para que hoje não consigo. É aquilo que tu, se tens que aconselhar é isso. E tens que ter sempre mais, tens que dar mais sempre do que cobras. O que é que eu quero dizer com isto? Tens que estar sempre lá muitas mais vezes do que as que falhas. Não podes falhar sempre, aí o cliente não vai ficar satisfeito. Agora, quando um dia não podes, por um tema de agenda, ou por um tema destes, que pediram para ir à CNN, uma coisa importante que eu gostava de fazer, o cliente não fica chateado, porque tu no tempo que tiveste já compensaste, ou estás disponível como ainda hoje. Às 7h30 da manhã eu estava a falar com esse cliente. Portanto, essa disponibilidade depois também vem do outro lado. Também o comportamento gera comportamento e também te desculpam isso, porque efetivamente não dá para estar sempre em todos os dias, a toda a hora, em todos os sítios. Claro. Mas dá para estar num sítio e dar atenção ao outro. E se tu estiveres sempre a dar atenção a todos os lados, sempre que podes, depois o resto também te é permitido. E não tens nenhum tipo de ansiedade com essa ideia de querer sempre superar as expectativas, ou idealmente superar as expectativas? Tenho imensas. Muitas noites sem dormir, muitas vezes nervoso. Isso acho que só quem não tem responsabilidade no que faz é que não sente isso. Claro, e sente imensas dúvidas. E aliás, eu diria ao contrário, raramente tenho certezas. Portanto, o que tenho mais são dúvidas. Agora, não te podem condicionar, tens que avançar, ir para a frente, fazer e depois corrigir. E não tens medo nunca, não podes ter nunca medo de falhar e de pedir desculpa às pessoas que confiaram em ti. Quando falhas, porque falhas imenso, tens que assumir esse erro. E assumir esse erro muitas vezes é pedir desculpa, dizer, não tive a altura, pedi-me aquilo e não consegui fazer, deixa-me compensar, peço desculpa. Vamos adaptar datas, vamos adaptar estratégias. Claro, que é uma coisa que às vezes as pessoas têm muito medo, é dizer não sei ou pedir desculpa. O não sei é um ato de humildade e de honestidade gigantesco. Que é quando alguém te pergunta uma coisa que tu não sabes, diz que não sabes. Eu sei que às vezes poderia ser suposto tu saberes, mas não sabes, portanto não vais inventar. Vais dizer que não sabes, vais-te preparar, vais ler, vais pesquisar e depois vais então pôr a tua massa cinzenta, vais pôr o teu conhecimento em cima daquilo que leste e vais então dar uma resposta ao cliente. E eu vou dizer uma coisa, cada vez mais na minha vida digo não sei, preciso de ir ler, preciso de ir investigar, preciso de ir... É tão simples quanto... Ontem ligaram da CNN para ir comentar as últimas medidas de coação a Jair Bolsonaro. E eu disse logo, ok, estou aí à hora programada. E eu não fazia ideia quais eram as últimas medidas de coação de Jair Bolsonaro. Agora, sabia que podia ler sobre elas e tinha uma opinião sobre essas medidas. E que ia formar... Tinhas um tempo também, claro, para garantir. Sim, não era vais agora para o ar, eram 3 horas antes. Em 3 horas eu consigo fazer isto. Pronto. E a quem é que tu pedes mais ajuda quando sentes, ok, o barco está a abanar, preciso de destabilizar? Quem é que está lá que tu sentes, ok, estas pessoas eu posso falar, carta à branca, posso dizer o que for necessário? A minha equipa sempre, e ontem foi a primeira coisa que fiz assim que isto me chegou, eu estava numa reunião, foi pedir a um elemento da minha equipa de dar-me uma ajuda sobre isto. Depois até foram 2 e 20 minutos depois tinha um resumo dos bullets todos do que é que tinha acontecido, da história toda de Bolsonaro, da história do juiz, que o juiz já tinha feito contra o Elon Musk, tinha posto, tinha calcionado, tinha congelado as contas da Starlink em vez do Twitter, porque o Twitter não tinha conta no Brasil, de que este juiz era muito político e tinha uma guerra aberta contra o Trump, portanto havia ali muitas nuances políticas. E foi a minha equipa que me fez estes bullets e depois eu percebi quais é que eram aqueles que eu devia aprofundar e fui aprofundar aqueles temas para poder comentar. Afinal não comentei porque houve um breaking news e portanto foi cancelado o arena onde eu ia. Mas não interessa, mas aprendi sobre aquilo, ficou cá o conhecimento. E depois, claro, tenho sempre a minha mulher que continua a ser um porto seguro para todas as coisas que eu não consigo. E aconteceu ontem com o cão que estava com um problema e ela que o levou para o veterinário porque estava com uma ferida na pata. Portanto, tens que ter suporte, tens que ter backup para conseguir ter essa vida. Portanto,
Porque tu és uma pessoa também rodeada de mulheres maravilhosas, nomeadamente a tua irmã, as tuas duas sobrinhas, a tua mulher, ou seja, são pessoas com quem tu falas com muito orgulho e muito carinho. Eu acho que tens de ter sempre uma rede fora do trabalho que te dê a segurança de que podes fazer coisas. Hoje vou chegar a casa, convidaram-me para comentar o final do jogo do Benfica, portanto vou à televisão, vou chegar a casa para ir à 1h. Amanhã sai às 7h30 ou 8, sai de casa. Obviamente que tens que ter um suporte para isto, não consegues fazer uma vida. Eu gosto de ter sempre. Eu tento não ter agenda, que é uma coisa que aprendi nos últimos tempos. Eu tento não marcar nada com mais de 2 semanas. E posso dizer como é que aprendi. Aprendi com o Obama, sem nunca falar com o Obama. Mas tem arte de ser bom professor. Muito. Apesar de ter sido um presidente diferente daquilo que o mundo acha dele, mas isso é outra conversa. Nós tinha um grupo de amigos que tu conheces e de gente que gosta de fazer coisas diferentes, queria trazer o Obama a Portugal. E então consultámos o Obama, quanto é que gostaria, que datas é que teria disponíveis para vir a Portugal dar uma conferência. E o Obama disse que não aceitava nada há mais 3 meses de distância, ou seja, a disponibilidade dele era os próximos 3 meses, daqui a 3 meses seriam os 3 meses seguintes, daqui a 2 meses os 3 meses seguintes. Mas nós precisamos de tempo para vender bilhetes, para comunicar isto em Portugal, para conseguir encher um pavilhão atlântico. Ele diz, pois, mas a situação geopolítica do mundo não me permite pensar a mais de 3 meses. Eu comprometo-me com coisas nos próximos 3 meses, mas não consigo saber o que é que vai acontecer no mundo e se eu não vou conseguir falar, não vou conseguir abordar temas daqui a 6 meses, porque eu não sei o que é que acontece no mundo. Ou seja, basicamente o que ele quer é estar sempre disponível para tudo o que possa acontecer e não se compromete a nada há muito tempo. E eu aprendi a tentar ter a minha agenda sempre livre para amanhã. Porque cada vez que alguma coisa chegar a mim com urgência, é amanhã. Portanto, eu amanhã tenho que estar disponível. Não consigo sempre, mas tento não ter para daqui a 3 semanas. Eu não marco coisas para daqui a 3 semanas. Não sei o que é que vai acontecer daqui a 3 semanas. Olha, eu sei que o que acontece aqui e agora e neste momento... Não. É que tens mesmo pessoas que gostam muito de ti e te admiram muito, justamente porque, mesmo com a tua vida caótica, consegues ir a todo lado. Estou eu, meu querido, só para te deixar uma mensagem, dizer que te admiro muito. Já falámos disso variadíssimas vezes. Tenho um orgulho imenso em ser teu padrinho de casamento e que gosto muito de ti. Continua esse comunicador nato e dizer-te que estarei sempre aqui à tua espera. Aliás, tens aí um fato para provar que não há maneira de vires. Por isso, um grande beijinho. Gosto muito de ti. Pronto, às vezes fazes estas coisas, que é que tenho um fato para testar há uma data de tempo e que não tenho tempo para lá ir e que ainda dizer sempre que é para a semana. Mas depois, já pus pausa, mas depois perceber que apesar de não passar lá, é só mais um fato, pode esperar. O Paulo fez anos na semana passada, eu estive todo o dia no Porto, tinha que ir para a televisão às 8h45 e antes de ir, comprei uma prenda, passei na casa do Paulo a cantar os parabéns com ele, no momento do bolo, entreguei-lhe a prenda e segui para a televisão. Portanto, as coisas que realmente tu queres fazer, tu arranjas tempo. E se no meu dia fosse impossível fazer aquele desvio, eu no dia seguinte estava a passar no ateliê dele para lhe deixar um presente e para lhe pedir desculpa de não ter ido. Mas consegui, mas estive na festa dele, não tive o tempo que queria, mas passei lá e depois cheguei à minha agenda. Portanto, e provavelmente é isso que pode fazer diferença e que pode fazer que ele fale assim, o dinheiro aqui não vale, quer dizer, eu fui levar um par de ténis, a questão é... Lá está, mais uma vez pelas pessoas. E a atitude que tu tens, e é o quereres fazer aquilo, o quereres ir lá, e o fazeres um desvio na tua vida para dares um abraço um dia de anos a alguém. Portanto, isso é importante. E agora, fechando para fazermos aqui o link, tu achas que aquilo que eventualmente se tivesse que dizer um fator teu diferenciador é porque és uma pessoa de pessoas, valoriza as pessoas e faz sempre o melhor por elas, sejam isso. Eu acho que são muito menos do que isso. Acho que são uma marca, sejam a tua equipa que diz logo, a tua mulher que estás constantemente a falar muito bem e a agradecer, ou os teus amigos. Achas que o nosso valor está idealmente nas pessoas que nos rodeiam? Eu acho que nós somos feitos de pessoas e, portanto, queremos ser feitos de pessoas boas. E depois capta ao longo da vida a escolher. Eu também tenho um princípio, que eu acho que as pessoas boas, quando se encontram, reconhecem-se. O Paulo é uma pessoa que tem 5 ou 6 anos da minha vida, não tem muito mais do que isso. E conhecemos numa perfumaria em que eu entrei para comprar um perfume e ele estava lá. E naquele dia nem sequer comunicámos muito. E a seguir eu pedi ao dono da perfumaria, olha, podes-me apresentar o Paulo? Eu gostei daquele ar dele no outro dia. E hoje é dos meus melhores amigos e é das pessoas mais próximas que tenho e nem sempre passo lá a experimentar a roupa, mas estou com ele sempre que posso e estamos juntos. E falamos, e às vezes podemos estar uma semana sem falar, que de repente um manda uma mensagem para o outro, olha lá, já te esqueceste de mim, tenho saudades tuas. Portanto, porque eu acho isso, as pessoas boas quando se encontram reconhecem-se e somos feitos disso, alimentamos-nos disso. Bruno,
Obrigada, foi um gosto ter-te Obrigado, aqui. Ana. És obviamente um exemplo, és uma referência a seguir. Muito menos do que isso. Não, és e tens que começar a ter capacidade de aceitar, porque de facto o teu percurso, tanto profissional como pessoal, é bonito, é louvável, é fruto do teu trabalho e da tua responsabilidade e ainda assim consegues corresponder em tantas áreas. E lá está, sempre com esse medo de sou uma fraude. Eu acho que é muito cedo para fazer balanços. Falta muito para acabar a vida. Fez falta. E é isso que fazes, viver todos os dias. Obrigada, Beijinho, foi um gosto. obrigado. E até ao próximo episódio, gostei muito. Obrigada.